Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o texto sagrado? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Nós vamos continuar o exame do Evangelho de Marcos, onde paramos. Uma das grandes frustrações minhas, eu estava pensando nisso nesta manhã, enquanto eu vinha para cá, é que eu nunca consigo engatar sequencialmente de manhã. Eu já consegui enormes sequências, por exemplo, os dias de quarta-feira, quando a gente expõe o Salmo, por exemplo, enormes sequências. Domingo à noite eu consegui, quando cenas do retorno de Cristo, eu consegui expor enormes segmentos de texto. Mas eu não me lembro, domingo de manhã, ter feito mais do que 4 exposições sequenciais. No máximo 3, quando consigo, às vezes 2. E nós vamos retomar essa 67ª exposição. Vamos começar o exame de Marcos 10. A unidade vai de 23 a 31. Marcos, capítulo 10, versículos 23 a 31. É uma unidade até longa. Eu vou ler na Ara, você acompanha comigo na sua tradução. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é, colchetes, para os que confiam nas riquezas, fecha, entrar no reino de Deus. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Por causa da teologia dele. Quem tem mais dinheiro é mais abençoado, quem tem menos dinheiro é menos abençoado. A teologia da época. Quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo para te seguir. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Pai, fala pela minha boca, apesar de mim, Pai. Me purifica, que nada em mim impeça o teu povo de ouvir a tua voz. Teus filhos não vieram aqui para me ouvir. Teus filhos querem te ouvir, Pai. Fala conosco, que haja unção, Pai. Que haja o poder do Espírito Santo. Repreendemos toda distração agora em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito maligno que vise distrair os teus filhos, para que a semente não caia e brote com força para a honra, glória e louvor de Cristo Jesus. O povo de Deus concordando diz: amém. O texto que nós lemos começa com uma afirmação curiosa que causa espanto nos discípulos de Jesus. Que afirmação é essa? A afirmação é: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Por que Jesus fez essa afirmação? Você pergunta. O que suscitou Jesus a fazer esta afirmação? Em uma palavra, tristeza. A reação triste do jovem provocou Jesus a dizer isso. Onde é que está essa tristeza? Olha comigo em Lucas, olha o texto paralelo, deixa um dedo aí em Marcos, avança um pouquinho para Lucas, avança para Lucas 18, 23 a 24, Lucas 18, 23 e 24, ouvindo isso, ele, o jovem rico, ficou triste. Por que razão? Porque era muito rico. Vendo Jesus entristecido, Jesus vendo o rapaz triste, disse: como é difícil
aos ricos entrar no reino de Deus. A inevitável consequência disso aqui é que é muito mais fácil um pobre ser salvo do que um rico. Essa é a inevitável consequência do que Jesus está dizendo. É muito mais fácil uma pessoa pobre ser alcançada pelo evangelho do que alguém que tem muitas riquezas, de acordo com as palavras do Senhor Jesus. Por que razão o jovem ficou triste? Ele se entristeceu porque ele desejava ser salvo, mas ele não desejava suficientemente para se libertar de Mamon. E aqui nós vemos o poder da idolatria. Como nós vimos na exposição anterior, de acordo com os padrões do Antigo Testamento, aquele jovem era uma pessoa exemplar. Ele havia cultivado uma vida santa. Vocês lembram quando nós expomos aqui, Jesus perguntou para ele: tu conheces os mandamentos? E Jesus disse os mandamentos: não furtarás, honra teu pai e tua mãe, etc. Ele disse: tudo isso tenho feito desde a minha adolescência. E o que é interessante é que Jesus não nega isso. Que coisa, ele foi um jovem reto, ele foi um adolescente padrão, ele foi algo que eu não fui. Ele foi alguém de fato reto, digno, um homem santo pelos padrões do Antigo Testamento. E também ele conquistou as suas riquezas, em segundo lugar, através de duro e honesto trabalho. Finalmente, ele havia se tornado um arcon, um religioso, um dirigente de sinagoga. Em termos modernos, ele havia se tornado um pastor, equivalente à posição que ele galgou, conforme nós vimos na exposição passada. Os textos estão colados um no outro. Se você bater os olhos em cima, você vai ver que as duas unidades estão próximas uma da outra. É a descrição do jovem rico. Fosse todas essas prerrogativas poucas, ele era uma pessoa humilde. O texto lá em Marcos 10, 19 em diante, aliás 18 em diante, diz que ele correu, ajoelhou e endereçou Cristo reverentemente. Ele conquista, o jovem conquista o coração do Senhor Jesus. Tanto é que a gente lê em 10, 21, olha comigo: Jesus, olhando para ele, o amou. Que coisa! É o único registro que a gente tem desse tipo de reação do Senhor Jesus. Olhando para o jovem, o amou. Externamente, este pastor, esse dirigente de sinagoga, tinha tudo para ser considerado pelos outros e por si mesmo um excelente candidato para ganhar a vida eterna. Ele viveu em busca dessa vida eterna e desejava profundamente essa vida, como nós podemos ver nas próprias palavras dele. Bate os olhos, 10:17b, 10:17b, bem em cima: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele desejava a vida eterna, ele queria a vida eterna. Porém, o ídolo oculto de seu coração era a cobiça financeira, o amor por suas propriedades, a paixão pelo dinheiro. Ele suspeitava, olha aqui para mim, que apesar da sua justiça própria, apesar dos seus caminhos retos, apesar da sua posição como líder de sinagoga, tinha alguma coisa que ainda faltava para ele. Como nós mostramos aqui para vocês em Mateus 19, 20, ele diz assim: o que me falta ainda? Então ele suspeitava, havia uma ausência de paz. Eu tenho feito tudo, eu vivi retamente, nunca me embriaguei, nunca fui em festas em termos contemporâneos, nunca andei em balada, nunca forniquei, eu fiz tudo. Mas ele diz: o que me falta ainda? Havia alguma coisa que o perturbava. Ele era um idólatra, mas não sabia. Ele não sabia. E a Bíblia é muito clara de que idólatras não têm parte no reino de Deus.
Idolatria, o que é idolatria? Idolatria é colocar algo, alguma coisa, ou alguém no lugar de Deus. De forma sumária, idolatria é a gente fazer de alguma coisa, alguma conquista, algum desejo, alguma coisa ou pessoa superior a Deus. Nós sabemos que idólatras não têm parte no reino de Deus quando olhamos em textos, por exemplo, como 1 Coríntios 6, 9 a 10. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Vocês sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, pornoi, de onde vem a palavra pornografia, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos, nem homossexuais ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O jovem pastor era avarento e, consequentemente, um idólatra. Veja bem, o problema dele era a avareza e não a riqueza. Só que é muito importante você discernir as duas coisas. Não há nada de necessariamente errado em possuir grandes riquezas. Isso precisa ficar claro na tua cabeça. Não há nada de necessariamente errado em possuir grandes riquezas. O problema é ser possuído por elas. Esse é o problema. É possível, embora difícil, possuir grandes propriedades, mas não ser dominado por elas. É possível. Lembra-me do benfeitor, o senhor Ralph Bisson, que doou 184 milhões para que fosse fundado um seminário para pregadores, no qual eu tive o prazer de ser aluno. Embora o desejo dele era que a doação permanecesse anônima, a universidade achou por bem nomear o seminário com o nome dele. Vale a pena repetir: não é pecado ter muito dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Esse é o problema. Isso está claro, meus irmãos? O problema é amar o dinheiro. O apóstolo Paulo nos ensina uma lição preciosa sobre contentamento e dinheiro em 1 de Timóteo 6, 6 a 11. Vale a pena você olhar essa lição preciosa que o apóstolo Paulo nos ensina sobre dinheiro e sobre contentamento. Eu vou ler na NTLH, que fica bem claro. É claro que a piedade ou a devoção é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Ou seja, buscar santidade mais contentamento traz riqueza. Qual é a riqueza? A riqueza da paz, a riqueza da libertação da murmuração, o acúmulo de tesouro no céu. São as riquezas de alguém que está contente com o que tem. Aí Paulo pergunta, olha aí versículo 7, o que foi que trouxemos para este mundo? Nada. O que vamos levar deste mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, 9, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. E aqui ele diz a raiz da coisa. 10, pois o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja dessas coisas. Que lição para pregador de prosperidade, hein? Queridos, veja bem, é muito importante, a gente está falando em dinheiro, ter propriedades, adquirir coisas. É muito importante deixar claro que trabalhar duro, buscar ter um bom salário, ter um bom negócio é necessário e importantíssimo. Todo rapaz, por exemplo, que quer casar, deve buscar isso.
Não há nada de errado em você buscar ter o que você puder conseguir. Não há nada de errado nisso. Nenhum crente deve depender dos outros, nem do Estado para se manter, a não ser no caso de extrema necessidade, invalidez, etc. Todo cristão é chamado a trabalhar para ganhar o seu próprio pão. Ser trabalhador é uma virtude, é algo admirável em um ser humano. Lemos em Gênesis 3,19: com o suor do teu rosto você comerá o seu pão. Em outras palavras, a preguiça, isso aqui é o contraponto, a preguiça e a falta de iniciativa são atitudes pecaminosas. Todo crente é comandado por Deus a ganhar a vida. Quando estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não trabalha não come, diz Paulo. Aquele que não quer trabalhar não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês andam vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Olha o que estava acontecendo em Tessalônica. É até jocoso, né? Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus que sosseguem e trabalhem para obter o seu próprio sustento. Eu li 2 Tessalonicenses 3, 10 a 11. Ok, isso aqui é a ênfase que nós devemos buscar o trabalho, devemos ser trabalhadores, devemos ser esmerados. O contraponto disso aqui é que o trabalho pode se tornar um ídolo. Sim, eu queria mostrar pelo menos 3 pontos que podem fazer do nosso trabalho um ídolo. E, por sinal, o primeiro é muito comum. O trabalho pode ser utilizado para que eu escape das minhas responsabilidades com a família, com a igreja e até mesmo com a própria saúde. Esse tipo de atitude, que é muito comum, impede o idólatra de ter tempo com os seus familiares. Reclamação comum de muitas esposas e filhos. Esse tipo de idolatria impede o homem de servir a Deus e até mesmo pode prejudicar a saúde da pessoa que age assim. Esse tipo de pessoa é denominada de workaholic. Ele não tem tempo para nada, não tem tempo para ninguém. Conheci bem de perto alguém assim, cujo trabalho era um escape para não ter que ir para casa. Ele demorava lá no trabalho máximo, porque ele não queria ir para casa. Uma outra forma errada de utilização do trabalho é fazer do trabalho uma anestesia. Anestesia essa que me alivia de ter que me encontrar comigo mesmo, com Deus e com as pessoas. No caso anestético, a mente tem que estar ocupada o tempo todo, evitando assim momentos de solitude, reflexão e comunhão com Deus. Ele não aguenta se encontrar sozinho consigo. Então ele tem que estar ocupado. Ele tem que estar ocupado. E trabalha o tempo todo e chegou em casa, TV ligada, liga a televisão. A mente tem que estar ocupada o tempo todo para não se encontrar consigo, para não lidar com as pessoas. Isso é um outro tipo comum de idolatria laboral. 3. Uma outra forma de idolatria é ocultar a voracidade pelo dinheiro sob a capa de ser alguém muito trabalhador. Neste caso, embora a pessoa já tenha o suficiente, e frequentemente mais do que o suficiente, ela está sempre trabalhando para ganhar mais. O labor incessante ocupa seus pensamentos noite e dia, com o propósito de se tornar cada vez mais rico. Esse tipo de pessoa perde o sono por causa do dinheiro, mas não perde o sono por causa dos seus pecados. Embora ele não saiba, ele adora Mamon. Se eu me preocupo e eu perco meu sono à noite consumido pelo meu dinheiro, pelas minhas propriedades, por ameaças de perder alguma coisa, e eu não dou o mesmo peso para com meus pecados, é óbvio que eu sou um idólatra, eu adoro Mamon. Muita gente adora Mamon e não sabe.
Jesus Cristo reconhece o poder do dinheiro como obstáculo para a entrada no reino de Deus. O dinheiro, afinal, é o Deus mais importante deste mundo. Existem outros deuses neste mundo que a gente conhece, fama, sexo, poder, etc. Mas o dinheiro é o principal senhor. É interessante que Jesus, ao alistar os dois principais senhores, ele não diz, para nossa surpresa, Deus e o diabo. Ele não diz isso. Ele diz Deus e Mamon, para que você veja o poder que o dinheiro tem sobre nós, a tentação que o dinheiro representa em cima de todos nós. O fato é que a riqueza tem grande força para se opor à nossa entrada no reino dos céus. Daí Jesus dizer: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Dora em diante, a minha mente e o meu coração foram cativados por uma asserção fortíssima nesse texto. Eu queria examinar a afirmação categórica do versículo 24b. Olha comigo 24b. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus. Eu quero colocar a hipérbole que se segue sobre o camelo para um outro momento. Na próxima exposição, eu quero examinar a questão da riqueza por si, mas hoje eu quero mirar e focar nessa afirmação que ficou poderosamente no meu coração e na minha mente. Nota que a ara que eu li, ela coloca entre colchetes para os que confiam nas riquezas. Filhos, quão difícil é, colchetes, para os que confiam nas riquezas, fecha, entrar no reino de Deus. A NVI acertadamente omite a adição. Os melhores manuscritos não têm a adição. A NAA, por exemplo, a NAA diz: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. A adição dos colchetes, provavelmente feita pelos copistas para suavizar a coisa tão chocante que os copistas ao longo dos séculos inseriram para ficar menos pesado o que Jesus disse. Mas não há dúvida que o que Jesus disse é duro, como eu estou dizendo. A asserção é: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. Para os que têm riqueza, é um colchete que foi colocado para que não fique tão duro. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? A asserção é muito mais pesada, muito mais dura, porque o que Jesus está dizendo aqui é que é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo, especialmente para os que têm riqueza. A coisa é categórica, e isso ficou no meu coração. Jesus já tinha falado da dificuldade de se chegar no céu. Mateus 7, 13 a 14, entrai pela porta estreita, disse Jesus, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. Eu queria então considerar, no resto do tempo que temos, apenas essa afirmação: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Diferentemente do que muitos creem, a nossa salvação final envolve arrependimento diário, perseverança sinergista, Espírito de Deus e a própria vontade juntos, e muita tribulação. Eu quero apontar você para um texto que talvez nunca tenha chamado a tua atenção. Olha junto comigo para Atos 14, 22b. Atos 14, 22b. Olha que texto forte. Atos 14, 22b. É necessário que passemos por poucas tribulações para entrarmos no reino de Deus?
É isso que o texto diz? É necessário que passemos por muitas tribulações. É inevitável que passemos por grandes lutas para entrarmos no reino de Deus. É um grande engano pensar, como eu, em grande parte da minha vida, achar que eu posso viver como quiser, pois eu já aceitei Jesus, me batizei e frequento a igreja, logo está tudo bem. Amados, ninguém chega no céu velejando, ninguém chega no céu em berço esplêndido. A marca do herdeiro do reino de Deus é a sua luta constante. Como nós ouvimos aqui, quem não toma a sua cruz dia após dia não pode ser meu discípulo. Quem não crucifica a carne, quem não crucifica a sua vontade, não pode ser meu discípulo. A razão de eu estar enfatizando isso é por causa das palavras de Jesus. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Você pode até ser um religioso, quem sabe um pastor, como no caso desse jovem rico. Você pode ser um pastor, ser um dizimista, quem sabe um voluntário, ser um diácono. Porém, se você não nega a sua própria vontade, você não é um cristão, você está iludido. O ensino de Jesus sobre as marcas do herdeiro do reino de Deus estão claramente registrados em Lucas 14. Se alguém vem até mim e ama mais o seu pai, ama mais a sua mãe, ama mais a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É muito claro isso. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A vida cristã não é passiva. A vida cristã não é passiva. Há um grande percentual de crentes que acha que por ter crido em Jesus, ter sido batizado, vir à igreja de vez em quando, está tudo bem. Isso me perturba porque eu fui um desses e eu observo ao longo desses anos já à frente da igreja muitas pessoas assim. Isso me preocupa. Isso me preocupa muito. Muitos das pessoas que eu atendo aqui no gabinete e que eu interajo estão nessa situação aqui. A vida cristã não é passiva. Você não vai chegar no reino de Deus velejando. Se eu imaginar que por eu ter sido batizado e participar da ceia de vez em quando, entregar uma oferta, está tudo bem, eu transformo o cristianismo numa fé sem custo. Não tem custo. Não, existe um custo. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita. O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome sua cruz. Quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Todos os crentes verdadeiros enfrentam diariamente uma batalha renhida contra o diabo, contra o mundo. O mundo é o palco armado, os apelos, e contra si mesmo, contra a carne. Essa peleja que eu estou narrando corrobora com as palavras de Jesus. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Isso me lembrou das palavras um tanto misteriosas de Jesus em Mateus 11, 12. Olha que texto misterioso. Olha que texto um tanto velado. Olha comigo, Mateus 11, 12. Um texto relativamente difícil de ser entendido.
Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O que cargas d'água Jesus está querendo dizer aqui? Que coisa convoluta, não? É claro que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, mas a sinergia da nossa própria volição é parte do processo da entrada no reino de Deus. Precisamos de todas as forças, e o texto paralelo de Lucas 16:16 deixa claro o que nós acabamos de ler. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde João é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Sim, é uma luta, uma batalha a vencer todos os dias. A Bíblia dá muitas evidências desta luta, como nós temos, por exemplo, em 1 Timóteo 6:12, combata o bom combate, tome posse da vida eterna. Toma posse, agarra a vida eterna. A NTLH traduz assim: corra a boa corrida e ganhe a vida eterna. Há um custo, há um preço a pagar. Não é eu batizei, eu entrego um dinheiro aqui e tal, eu venho para a igreja de vez em quando, eu participo da ceia. Não, há um preço a pagar para mim e para você diariamente. Se por um lado a vida eterna é um presente gracioso de Deus a qualquer pessoa que se arrepende e crê em Cristo, a prova de que você recebeu esse presente é que você ama a Deus acima de todas as coisas, ama a Deus acima dos filhos, do cônjuge, até de si mesmo. E a sua vida é caracterizada por uma luta diária, negando os seus planos e seus prazeres a fim de abraçar a vontade de Deus. Neste amor a Deus, nesta negação de si mesmo, o crente encontra grande alegria. Sabe, meus irmãos, a razão por que muito crente não vê alegria profunda na vida cristã é porque a entrega é parcial. Quanto mais de cabeça eu me jogo, quanto mais compromissado eu estiver, maior a alegria. A vida cristã é bem esquisita. Quanto mais eu estiver disposto a negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, receber a ajuda do Espírito, porque sem a ajuda do Espírito a gente não vence nada, maior a alegria, o gozo do meu coração. Não se torna um fardo, não. Eu me acordo de manhã, Senhor, me ajuda, com a cara no chão, Senhor, me ajuda hoje a vencer a minha batalha desse dia. E muitas vezes o gozo do Senhor transborda no meu coração. Como eu já disse para os irmãos, tenho dito para minha esposa, às vezes sem eira nem beira, sem nenhuma razão que eu pudesse nominar, nenhuma razão aparente. Eu não ganhei um carro, mas eu digo, Betinho, meu coração está para explodir de gozo, de alegria, meu coração está alegre. É o gozo que o Senhor dá, aleluia, é o gozo do céu. E esse gozo, repito, é muito importante você entender isso, ele é diretamente ligado a esse compromisso que você tem. E por outro lado, quanto menor o compromisso, quanto mais frouxamente eu lido com o pecado, menor a alegria, até que a vida cristã se torna insossa. E eu começo até a me perguntar, mas de que vale ser crente? De que vale? Não tenho prazer em ser crente. Está faltando alguma coisa. Está faltando compromisso com a cruz. Ainda existe o morrer. Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma batalha a vencer até você chegar nos braços do papai. Filhos, disse Jesus, como é difícil entrar no reino de Deus.
Jesus foi perguntado sobre a dificuldade de alguém ser salvo. Em outros momentos, por exemplo, em Lucas 13, 23 a 28, alguém pergunta a Jesus, e eu já estou lendo o texto, Lucas 13, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus, Lucas 13, esforcem-se, lutem para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. 25, quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas o dono responderá, não conheço, não sei de onde vocês são. Mas como? Nós comemos, bebemos com o Senhor, nós tomamos a ceia, nós participamos do pão, nós participamos do culto na PIB do Pará, ouvimos ensinos, pastor Raik pregou tantas vezes, como assim? E ele responderá, eu não conheço vocês, nem sei de onde são. Por que razão? Afastem-se vocês que praticam pecado. Haverá choro e ranger de dentes, pois vocês verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vocês serão lançados fora. Que coisa! Meus irmãos, vamos levar a sério esse ensinamento. Eu não quero que a minha palavra nesta manhã seja pesada, mas eu fiquei muito chocado 2 ou 3 semanas atrás, quando o grande servo do Senhor, isso ficou público, eu não estou dizendo nada que não seja público, um dos maiores pregadores do mundo, o reverendo doutor Steve Lawson, escritor, conferencista, veio aqui já na Fiel, professor, reitor do seminário, lá do John MacArthur, do Master Seminary, caiu com uma jovem após 40 anos, não 4 anos, 40 anos, de um frutífero ministério, um padrão, um homem padrão, que alguns diziam que ia substituir o John MacArthur quando ele passasse deste mundo para outro. E veja que um homem com 73 anos ainda está suscetível à queda. Obviamente nós esperamos que ele se arrependa e não venha a apostatar. O fato é que esse tipo de situação deve ser um alerta para mim e para você. Amém, meus irmãos? Isso deve ser um alerta. Você não deve dizer, olha aí, peraí, aponta o dedo para mim. E eu não estou susceptível a fazer igual ou pior? Sim. Quando ele caiu, eu fiquei tão chocado que eu disse, eu vou reatar as minhas orações com o pastor Benildo. O pastor Benildo foi meu companheiro de oração quando eu era reitor do seminário. E nós nos uníamos para orar toda terça e quinta. E nós passamos anos, mas depois que veio a Covid e outras situações, a gente acabou suspendendo. Mas eu tomei a decisão. Se esse homem infinitamente melhor do que eu caiu, quem sou eu para não cair? Quem sabe eu não sou o próximo candidato a fazer besteira. Vou correr. E, pastor Benildo, vamos orar. Ora comigo de novo para a gente batalhar o bom combate. Afinal, quem está de pé, cuidado que não caia, disse o pastor Paulo. Queridos, amados, não foi à toa que Jesus nos alertou, filhinhos, como é difícil entrar no reino dos céus. Que essa palavra seja uma palavra de alerta para você, como foi para mim. Que você se resolva estar comprometido, que você tome o cuidado de estar comprometido. Isso aqui não está no meu script não, mas você sabia que uma das razões de Billy Graham, que não foi perfeito, mas de não ter tido nenhuma queda grave, foi algumas decisões que ele tomou logo no começo do seu ministério? Você sabia disso? Ele tomou, por exemplo, decisão que ele jamais viajaria sozinho. Jamais ele faria isso.
Quando ele chegava em um hotel, por exemplo, ele andou no mundo inteiro, pregou para a rainha Elizabeth, o raio que o parta, andou em todos os lugares. Ele andava, e quando ele entrava no hotel, o ajudante dele entrava, olhava tudo dentro do quarto onde ele estava, tirava televisão e tal. Ele estava super protegido e ele chegou até o final. Isso é uma ilustração de que a gente deve ter cuidado nessa batalha. Ainda existe uma cruz para nós carregarmos. Ainda existe uma batalha a vencer. Claro, só com a ajuda do Espírito Santo. Receba essa palavra como alerta, como eu recebi para o meu coração, em nome de Jesus, amém.